Boa noite, professor Fernando ver Veras. vocês aqui nessa noite, né? Nós juntos para novamente estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje foi um pouquinho diferente, né? Nós tivemos aí o conjunto Doce Louvor, que veio para cantar, veio para louvar o nome de nosso Deus e também participar desse culto de adoração a Deus, tá? Gente, eu gostaria de pedir ajuda aí do pessoal para pegar aqui as Bíblias, distribuir a Bíblia entre as pessoas que ainda não têm, porque nós hoje vamos ler um pouquinho da Bíblia, tá? Vou pedir para distribuir as Bíblias, aquelas pessoas que não têm, que possam enxergar, para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Olha a Bíblia, primeira vez, nós só ler, pronto. Vamos lá, pegar as Bíblias. É muito bom você ter a Bíblia na mão, porque você vai ficar acompanhando aquilo que nós estamos lendo, né? Para verificar que aquilo que nós estamos lendo realmente consta na palavra de Deus. Pronto, a Bíblia já está sendo entregue. Gostaria que nós fechássemos nossos olhos e conversássemos com o nosso Deus. Vamos orar? Feche o seu olho e pense em Deus. Oremos. Querido eterno Deus, nesse momento estamos aqui, Pai amado, ao ar livre, e te agradecemos porque nós podemos prestar um culto de adoração a Ti de maneira livre e sem nenhum tipo de perseguição. Te agradecemos por isso, Senhor Deus. Te agradecemos também para a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que nos trouxe até aqui, e agora que esse mesmo Espírito, Senhor Deus, nos capacite a falarmos de Ti e entendermos a Tua palavra. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, abençoa também os nossos familiares e nos ajuda, Senhor Deus, a sempre estarmos em contato contigo. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gente, quantos de vocês viram aí as calamidades que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Acho que a maioria de nós já vimos, né, as enchentes que ocorreram lá, pessoas perdendo seus bens, seus parentes, as pessoas. E toda vez que acontece esse tipo de situação, as pessoas sempre acham que são sinais da volta de Cristo, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os sinais da volta de Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler 3 trechos da Bíblia, tá? O primeiro deles está escrito lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Pedi aqui para os meus do conjunto ajudarem, o pessoal abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 24. Pronto? Olha só, do versículo 1 em diante diz assim, vou ler aqui na Bíblia, vocês acompanham aí na Bíblia que está com vocês, diz assim, ó: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular lhe perguntaram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação
e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por amor às nações, de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Olha só. Tem alguma coisa na vida de vocês que vocês se orgulham? Rapaz, eu me orgulho porque eu tenho esse carro, eu tenho essa casa, eu me orgulho por algum motivo. Os discípulos naquela época, eles se orgulhavam porque eles tinham o templo de Jerusalém. Porque o templo de Jerusalém era algo formidável. E para eles era algo que nunca iria se acabar. E o templo também representava a presença de Deus constantemente com eles. Então isso servia de proteção na vida deles. Alguém de vocês aí já abriu a Bíblia no Salmo 91 e botou assim na porta de casa como proteção? Alguém já fez isso? Abria a Bíblia no Salmo 91 e colocava na porta de casa como proteção. Abria em cima da mesa, né? A minha mãe colocava em cima do sofá, de frente para a porta, como uma proteção. Tem um quadro, né? E assim como minha mãe acreditava que a Bíblia aberta era uma proteção, os discípulos acreditavam que o templo de Jerusalém por si só era uma grande proteção para eles. E era algo assim extraordinário, né? Quando você visita algumas igrejas aqui no Brasil, ou mesmo aqui em Fortaleza, você vê, por exemplo, a igreja da Sé é muito bonita, né? A igreja da Sé, a igreja católica, é uma igreja muito bonita, muito esplendorosa, e eles tinham muito orgulho do templo. Só que aí, quando Jesus Cristo estava saindo do templo, eles começaram a mostrar as construções do templo. E Jesus Cristo disse assim para eles, ó, aqui será derrubado e não ficará pedra sobre pedra. Quando Jesus Cristo disse isso para eles, eles ficaram espantados. Jesus Cristo saiu juntamente com eles do templo, foi até o Monte das Oliveiras e lá em particular eles perguntaram, Senhor, quanto é que irão acontecer essas coisas e que sinais haverá do fim dos tempos? E aí Jesus Cristo começou a relatar os sinais que iriam acontecer para a destruição do templo em Jerusalém, lá na época deles, e também as coisas que iriam acontecer no final dos tempos, quando seria para a segunda volta de Jesus Cristo. Como nós lemos aqui, o que iria acontecer? Guerras, terremotos, fomes, pestes, o amor de muitos se esfriaria, muitas coisas iriam acontecer. Só que ele diz assim, ó, não se espanteis que esse são os princípios das dores. E no versículo 14 ele diz assim, e será pregado este evangelho em todo mundo para que venha o fim, não é isso? Só que aí, irmãos, Jesus Cristo, na palavra dele fala que ele nunca vai fazer nada sem antes mostrar aos seus servos, que somos nós. Assim como ele falou para os discípulos da destruição do templo em Jerusalém, assim como ele falou para os discípulos dos sinais que iriam anteceder a segunda volta dele, ele também nos diz na Bíblia as coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. E aí nós vamos ler outro trecho da Bíblia que apresenta o que iria acontecer nos últimos dias. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Por favor, segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, segunda carta, Timóteo, capítulo 3.
Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, Posso ler? Vamos lá. O que é que diz lá? Olha só. Mas você precisa saber disso. Quando? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe quando foi escrito isso aqui? Não foi ontem, não foi no ano passado, foi quase 2000 anos atrás, certo? Isso aqui foi escrito. Vamos lá. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Há algo familiar com esses textos, com essas características das pessoas nos últimos dias? Com certeza. É o que nós estamos vivendo hoje, não é? De maneira bem viva e bem forte. Pessoas mais amantes de si, arrogantes, que não obedecem aos pais. Todas essas coisas irão acontecer. E quando é que isso aqui iria acontecer? Nos últimos dias. Lembrando que isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. Assim, ó, nos últimos dias um grupo de pessoas estará desta forma. E isso não é a nossa realidade hoje? É a nossa realidade hoje. Porém, lá em Atos, capítulo 2, que eu gostaria também que vocês abrissem, Atos, capítulo 2. Vamos lá abrir Atos, capítulo 2. Culto ao ar livre, 3 de maio de Atos, 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro N. Este é o professor Fernando Veras. Amém? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Exatamente. Versículos Culto ao ar livre, 3 de maio de 2024, Versículo Rua Luiz 17 Maranhão, Álvaro N. Fortaleza, Ceará, ao 21, Nordeste, diz assim, Brasil, Igreja Adventista do e Sétimo Dia. acontecerá quando? Nos últimos dias. Esse é o professor Diz Fernando Deus, Veras. que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Culto ao ar livre, Queridos, olha 3 só. de maio de 2024. Jesus Cristo, eu comecei lendo para vocês lá em Mateus, onde as pessoas estavam preocupadas o que iriam acontecer no final das coisas. Todos nós queremos saber o que vai acontecer no futuro, com o objetivo de nós nos prepararmos para isso. E nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo hoje, existirão duas classes de pessoas, dois tipos de pessoas que viverão na sociedade, que estarão vivendo antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um grupo dessas pessoas que nós lemos lá em Timóteo,
capítulo 3 fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pessoas mais amantes de si, mais irreverentes, caluniadores, desobedientes aos pais e à mãe, sem afeição natural. E são isso que nós estamos vivendo hoje. E lá em Atos capítulo 2 fala que também irá existir um grupo de pessoas que estarão cheias do Espírito Santo. Existirá um grupo de pessoas que estarão totalmente afastadas de Deus, e existirá um grupo de pessoas que estará completamente cheias do Espírito Santo. E aí, tudo isso irá acontecer nos últimos dias, antes do grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande pergunta para nós hoje é sabermos em que tipo, em qual classe de pessoas você e eu iremos decidir ficar. Se nós iremos decidir ficar juntamente com aquelas pessoas que estarão cheias do Espírito Santo, ou se nós iremos decidir ficar com aquelas pessoas que estarão totalmente afastadas de Deus. O interessante é que lá em Mateus capítulo 24, um dos pontos principais para que Cristo voltasse à terra é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho eterno seria levada a todas as pessoas, para que as pessoas pudessem decidir em que lado elas irão ficar. Nós temos hoje a liberdade, principalmente aqui no Brasil, de podermos prestarmos um culto, virmos numa praça, abrir a Bíblia publicamente. Tem muitos locais que não tem, mas nós temos o privilégio de podermos decidir de que lado nós vamos ficar, ou do lado de Deus, cheios do Espírito Santo, ou de lado contrário a Deus, com pensamentos e sentimentos egoístas, pensando mais em si mesmo do que em Deus. Só nós vimos aqui, irmãos, e abrirmos a Bíblia e orarmos com vocês, e estudarmos a Bíblia com vocês, é muito bom para nós que estamos aqui. Mas para vocês precisam tomar uma decisão ao lado de Deus. Porque nos últimos dias só existirão duas classes de pessoas. Aquelas pessoas que estarão totalmente afastadas de Deus e aquelas pessoas que estarão próximas a Deus. E essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Que lado nós iremos ficar diante das classes de pessoas que estarão nos últimos dias? Porque nós vimos, onde nós convivemos, onde estamos vivendo, muitas pessoas com características lá daquelas pessoas que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3. Pessoas totalmente afastadas de Deus. Mas nós também vemos hoje pessoas completamente cheias do Espírito Santo. E o Senhor Deus está disposto, desejoso a derramar seu Espírito sobre cada coração que assim o desejar. Lá em Atos, no último versículo que nós lemos, ele fala que ele está disposto salvar todas aquelas pessoas que clamarem pelo nome do Senhor. E o nosso desejo é que você e eu possamos clamar o nome do Senhor, pedir que o seu Espírito seja derramado em nossas vidas, para que nós possamos refletir o caráter de Deus. Porque, irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós iremos colocar em nossas vidas os mesmos procedimentos, as mesmas características daquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Meu desejo é que você e eu, nesta noite, a partir de hoje, possamos decidir estar ao lado de Deus. Eu irei convidar o conjunto para cantar agora novamente o doce louvor, para irá cantar. Enquanto ele canta, nós possamos meditar no que foi falado. Todos nós devemos ter uma decisão ao lado do nosso Deus. Se nós vamos estar entregando nossas vidas a Deus constantemente, de uma vez por todas, ou se nós vamos viver uma vida virando as nossas costas para Deus. Durante essa música, você possa meditar. Daqui a pouco a gente retorna após a música ser cantada, em virtude dos direitos autorais que são gerados pela mesma. Valeu!
Vamos agora à oração de encerramento do culto com o professor Fernando Veras. Nesse dia 3 de maio de 2024, Rua Luiz Maranhães, bairro Álvaro Bueno, Fortaleza, Ceará, Brasil, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bom e as suas misericórdias são renovadas na nossa vida a cada dia. Nos ajuda, Senhor Deus, para tomar uma decisão ao teu lado. Tua palavra fala, Senhor Deus, que o Senhor não irá fazer nada sem antes contar ao teu povo. Na tua palavra fala que nos últimos dias da história da existência desse mundo, haverá pessoas totalmente voltadas para si mesmos. Avarentas, orgulhosas, invejosas, desobedientes aos pais, sem afeição natural, pregando, mas negando o poder. E também nos últimos dias, Senhor Deus, haveriam pessoas totalmente cheias do teu Espírito Santo. E diante de nós, Senhor Deus, nós temos essas duas possibilidades. E que nós possamos, através do teu Espírito Santo, escolher fazer parte daquelas pessoas que estarão cheias do teu Espírito. Por isso, Deus amado, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós e nos faça entender que precisamos mudar a nossa vida, entregando nossa vida diariamente em tuas mãos para que o Senhor faça a tua vontade em cada um de nós. Abençoa, Deus eterno, esse grupo de pessoas. Tu sabes, Senhor Deus, as suas lutas, dificuldades e batalhas, e que o Senhor venha, através do teu poder, da tua graça, resolver os nossos problemas e atender os pedidos das nossas necessidades. Nos capacita, Senhor Deus, para fazermos a cada dia trabalho e decidirmos firmarmos nossa decisão ao teu lado. Nos abençoa, perdoa pelos nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, uma boa noite, que Deus possa nos abençoar ricamente, mais ainda. Estaremos ali todos convidados, como diz o Marcos Cláudio, por Forra Bucho. Todo mundo está convidado lá, para que nós possamos nos confraternizar e também nos esquentar nessa noite. Valeu, Jesus.